Ok. Bom dia, eu sou a Ana Carolina, tenho aqui na minha equipe a Mia Costa, somos da Universidade Federal de Alagoas, Campo de Engenharias e Ciências Agrárias. Estaremos apresentando aqui para vocês um trabalho da disciplina de Silvicultura com o professor Rafael Silva. Nosso tema é sobre agrossilvicultura aplicada na recuperação de áreas degradadas. Bom, vou falar aqui uma rápida introdução. As interferências das ações humanas, têm gerado no ecossistema grandes impactos que têm causado preocupações. Por exemplo, as florestas de vegetação nativas sendo transformadas em campos abertos devido a essas ações humanas. A gente vê aqui, por exemplo, a mata ciliar. A gente vai falar também da importância, mas aqui seria um exemplo da ação antrópica. A mata ciliar é considerada pelo Código Florestal área de preservação permanente, APP, e eu vou estar explicando aqui, essa imagem aqui. Bom, a gente vê aqui dois tipos de solo, um solo nu e um solo com vegetação. A partir daqui, a gente vê aqui um regador que ele foi utilizado para simular uma chuva intensa. Então, a chuva foi esse regador foi molhado aqui na mesma proporção. A gente vê que no solo nu, a gente vê uma água, mas o escoamento aqui da superfície, a gente vai ver uma água aqui mais barrenta, uma água mais suja. A partir desse escoamento, a gente vai ver sedimentos, a gente vai ver processos de erosão aqui nesse solo, assoreamentos. Então, o solo não retém água e não retém aqui nutrientes. Quando a gente vai ver aqui um solo com vegetação, a gente vê totalmente oposto. Aqui, a gente vê um solo que ele vai ter uma água mais limpa, um solo com água mais limpa. Aqui, o escoamento aqui, vai proporcionar o recarregamento de lençóis freáticos, de rios. Então, a água ela vai ficar aqui nesse solo, vai permanecer nesse solo. Então, a gente chama aqui de escoamento de subsuperfície, onde a água ela vai permanecer na bacia hidrográfica, não vai ser perdida. Então, a gente vê aqui que um solo está protegido, então ele vai reter água, ele vai reter aqui nutrientes, certo? Então, aqui é só para a gente exemplificar aqui, uma degradação ocorrida pela ação humana, e a importância da mata ciliar, que é proteger rios e lagos. Bom, então a gente surge aí a agrossilvicultura, em resposta a essas problemáticas que eu apresentei anteriormente, que também pode ser chamada de sistemas agroflorestais, que aí vai surgir em resposta a essas degradações, para mitigar esses processos antrópicos. O que é permitido nos sistemas agroflorestais? É permitido áreas de reserva legal, APPs, áreas de uso restrito e também áreas consolidadas. Para título aqui de complemento, de informação, se você for fazer o plantio como espécies exóticas, é recomendado que essa não ultrapasse 50% da área total a ser recuperada. Então, não pode ter mais espécies exóticas do que espécies nativas. Então, aqui a gente tem aqui exemplos de plantações aí de agroflorestais, Só para a gente ter noção, E aqui a gente tem alguns conceitos, que vale a pena a gente relembrar, alguns o professor até comentou na aula. Por exemplo, o conceito de área degradada. Segundo o decreto, é considerado área degradada uma área que se encontra alterada em função do impacto antrópico, sem a capacidade de regeneração natural. Então, não tem capacidade de se regenerar de forma natural, então precisa aí da ação humana de forma positiva. Então, surge aí a agrossilvicultura, que é um sistema de uso e ocupação do solo, em que plantas lenhosas perenes são manejadas em conjunto com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, espécies de valor agronômico, forrageiras, tudo no mesmo sistema de manejo, certo? Então, vai levar também em consideração um arranjo espacial e temporal, que é importante, e a diferença aqui, é a alta diversidade, que faz toda a diferença e tem grande importância nos sistemas de agrossilvicultura. E também o conceito de recuperação, segundo a lei, quando falamos de recuperação, é a restituição de um ecossistema, ou de uma população silvestre, degradada a uma condição de não degradada, que pode ser diferente da condição
original, só para a gente poder relembrar aí alguns conceitos. Bom, e aqui eu vou falar um pouquinho dos benefícios dos SAPs, né? Então, a gente tem aqui, com esses SAPs aqui, como na imagem, a gente vai promover uma estruturação do solo, né? Então, boas características físicas desse solo, né? Vai aumentar os níveis de nutrientes nesse solo aqui, visto que a gente vai ter uma maior eficiência da ciclagem de nutrientes, né? Devido às raízes e também ao acúmulo da serrapilheira, né? Devido às podas, devido às folhas que caem nas árvores. Vão ter também uma estabilidade ecológica, né, devido à diversidade, né, biológica que a gente vai ter aqui, né, a biodiversidade, o hábitat, né, os nichos ecológicos. Vamos ter também aqui o aproveitamento mais eficiente dos recursos naturais e também o rápido acúmulo de matéria orgânica, né? Então, a gente vai ter aqui, né, a retenção da água, a retenção de nutrientes. Então, esse solo aqui, ele vai permanecer fértil, né, vai melhorar a fertilidade desse solo. Bom, e aqui alguns exemplos de situações de degradação e sistemas que devem ser adotados, né? Por exemplo, áreas erodidas pelas chuvas da água. Recomenda-se, né, o sistema adotado. Secas vivas e multistrato, que também pode ser chamado de agrofloresta. Áreas de baixa fertilidade e mal drenadas. Pode-se adotar multistrato, allen-cropping, que também é chamado de cultivo de aleias. Áreas ácidas com solos com camadas duras, compactados, né? Uso de quebras-ventos, secas-vivas, allen-cropping. Poeiras com baixa diversidade ou áreas marginais. Pode ser utilizado o quê? Enriquecimento de capoeira, sistemas multistrato. Áreas de encosta, alto nível de erosão, que tem alto nível de erosão. Uso de fileiras de árvores ou terraços, né, secas-vivas. Ou pastagens degradadas com cobertura vegetal deficiente, pode-se utilizar a arborização de pastagens. Agora a Mia vai explicar um pouquinho essas imagens para a gente. Bom, essa região é no Rio de Janeiro. Essa área era uma área de monocultura de eucalipto, e houve uma supressão de alguns hectares desse eucalipto, ocorrendo a erosão. Então, o proprietário, ele optou por implantar agrofloresta, né? Abaixo vocês podem ver a área erodida, e um ano depois vocês podem ver como é que ficou essa área após a implantação da agrofloresta. Sim. Aí algumas técnicas de agrosilvicultura, como a técnica de nucleação. Essa técnica, a ideia é não precisar plantar, recobrir a área inteira com florestas. Ela cria-se numa área degradada, pequenos núcleos adensados de florestas, para atrair a fauna. Essa fauna ela vai servir como facilitadora através da dispersão de sementes, e fará uma cobertura da área como um todo, né, a área total. Esses núcleos que são formados nessa área degradada, eles vão se expandir, com o tempo eles vão se unirem, né, cada núcleo vai se unir ao outro, e assim, com o tempo, vão formando florestas. Sim? Pode passar, Carol? Então, sim, essa área, a técnica de nucleação, que inclui 5 etapas, que é o primeiro é o núcleo de Anderson, que é nada mais, nada menos que plantar as arbóreas, as espécies, isso, transposição do solo, que terá que ser de uma área próxima à área degradada, e que essa floresta ela esteja intacta. As chuvas de sementes também é coletada dessas áreas que estejam intactas, dessas florestas intactas e férteis, né? A formação de galharias, que é para atrair roedores, cobras, todos esses também vão ajudar nesse sistema com dispersão de sementes e diversidade de fauna. A formação de poleiros artificiais, que são como esses, aí pode ser usado com bambu, ou ou até mesmo eucalipto, quando faz o anelamento dele. Então, ele vai atrair aves também, essas aves, elas vão ser atraídas, e essas aves são dispersoras de sementes também, certo? E elas vão ajudar nessa nucleação.
Isso é mais um esquema, essa imagem, essa última imagem é o esquema da nucleação. A última imagem. Ok, pode passar. Então, esse é o sistema multistrato. A primeira imagem já é recuperada num clima tropical. A segunda imagem, ela refere-se à sucessão e à estratificação, que é utilizada, bastante utilizada, é imprescindível no sistema florestal, agroflorestal. Na outra imagem, tem a imagem do sistema alecropping, ou, como queira chamar, cultivo em aleias. Essa primeira imagem é implantado em clima temperado, ou seja, climas mais frios. E a segunda imagem é um modelo de sistema em clima quente e úmido. Esse modelo foi implantado no Acre, na Amazônia. Sim? Então, essa é uma imagem de um sistema agroflorestal que foi implantado em fase inicial, em fase intermediária, com plantação de guandu, mandioca, mucuna, nona, todos adensados no mesmo núcleo, na mesma área. E a área já recuperada alguns anos depois, através da implantação desse sistema agroflorestal. Sim? Alguns fatores de sucesso para essa recuperação. Esses fatores têm que ter, serem adaptadas, essas espécies têm que serem adaptadas, com um ciclo de vida distintos, né? Espécies companheiras não competitivas. Essas espécies têm que ser tolerantes e também não tolerantes à sombra. Tem que ter um sistema radicular profundo e outras com sistema radicular superficial, que rebrotem rápido, ela não precisa, não pode exigir, não pode ser exigente em água ou nutrientes, certo? Tem que ser bem resistente, serem atrativas à fauna, e ela tem que ter a copa diferenciada. Essas espécies não podem ter o mesmo tipo de arranjo de copas, para não ocorrer a competição no dossel. Existe, nesse quadro, o primeiro quadro, são espécies herbáceas indicadas para SAFs, dentre eles o guandu, feijão de porco e a crotalária, para biomassa, cobertura de solo. No quadro seguinte, espécies arbóreas indicadas para SAFs. Nós temos o angico, o ingá, a canafístula, o cedro, todos de porte grande, porte alto, né? E o ambiente que ele pode ser inserido em ambientes drenado, em ambientes de encosta, úmido, em áreas de baixadas, em áreas planas ou úmidas também. Vai depender de cada espécie. Sim? Esse foi um estudo de caso, já implantado, né? Na recuperação da mata ciliar em Piracicaba, São Paulo, em 2001. Avaliaram 2 tipos de SAF, um SAF simples e um SAF mais complexo. No SAF simples, foi utilizado arbóreas nativas e 2 espécies de leguminosas, que foi o feijão guandu e o feijão de porco. E o SAF mais complexo, além das espécies arbóreas, foi incorporado 11 espécies de leguminosas frutíferas, que serviriam para biomassa, além do capim-napier. O resultado foi o seguinte: no sistema simples, houve um crescimento das árvores nativas, em geral, né? E também em área basal, de algumas espécies. Só que houve também uma invasão de espécies herbáceas indesejáveis nessa área. Já no sistema complexo, esse nicho, né? Esse nicho, ele foi ocupado pela introdução de diversas herbáceas leguminosas, que são benéficas, né? Tanto para o solo, cobertura, nitrogênio, ciclagem de nutrientes, trazendo benefícios tanto ecológicos como econômicos. Sim? Sim? Então, as áreas já recuperadas, né? Nós agradecemos
a todos vocês. Caso haja alguma dúvida ou alguma sugestão, vocês podem deixar no comentário, ok? Obrigada. Obrigada.